Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui pelo Guardian Esportes. Aqui do meu lado também o Manuel Teixeira, diretor do Legião. Foi para a Copa do México que eles disputaram como treinador. Então, Manuel, eu queria que você contasse pra gente como surgiu essa oportunidade de disputar essa Copa lá no México. Essa oportunidade surgiu através de um amigo empresário que eu conheço, Marcelo Zorte, do Rio Grande do Sul, uma pessoa muito séria. E com tantos contatos que clube que ele tem no Brasil, ele optou pelo Legião, pela seriedade dos diretores e o presidente do Legião, o Ítalo Nardelli, que é uma pessoa muito séria. E eu acredito aqui dentro de Brasília é o diretor mais correto que existe, não que os demais não sejam, mas através da seriedade do Legião e pelo ídolo que o Legião tem, que é o Renato Russo, surgiu essa oportunidade e a gente se deslocamos até o México, um convite especial para o Legião, para o Brasil e para Brasília, para representar Brasil e Brasília na Copa do México Continental. Para mim foi uma surpresa e a surpresa maior foi o subcampeonato que a gente conquistamos, né? Não houve a vinda do primeiro lugar devido a ter sido muito em cima, tempo corrido, e a delegação que foi pouca, né? Eu levei 19 jogadores e se eu tivesse alcançado mais 3, 4 jogadores, a gente tinha conseguido trazer esse campeonato para Brasília, para o Brasil e para Brasília. Quando vocês estavam lá na Copa do México, lá no México, vocês receberam um convite da diretoria do Pachuca para visitar o clube e tudo. Vocês fizeram um amistoso contra eles também. Como foi a importância de ter um contato com um time grande como é o Pachuca lá no México? A importância foi grande, o convite partiu do prefeito de Atitaláquia, o Jimes Reis Garnido, né, que é compadre do presidente do Pachuca, e devido a ser Brasil e uma delegação muito bem organizada como foi a do Legião, nós fomos convidados a fazer uma visita à cidade de Pachuca, conhecer o Museu do Futebol com toda a delegação, e depois houve a visita à Universidade do Futebol do Pachuca, que é uma coisa de primeiro mundo. Aqui no Brasil não existe uma estrutura igual a do Pachuca. E tivemos o privilégio de um almoço com a delegação argentina e a delegação brasileira junto. Imagina, Brasil e Argentina junto, almoçando na cidade do México, em Pachuca, né? Onde o vice-presidente do Pachuca nos deu a honra de almoçar com as duas delegações e através dos comentários devido à equipe do Legião na Copa Continental, eles queriam, nos convidaram para fazer um amistoso com uma sub-20, do Pachuca, onde eles queriam ver alguns garotos, pois nós tínhamos 12 garotos de 17 anos, né, e que estão cobiçados pelo Pachuca. Né, eu acredito que até dezembro esses meninos estão indo a Pachuca para se integrar à delegação do Pachuca, e mais um atleta de 20 anos, né, que também foi um destaque nesse amistoso contra a Sub-20 do Pachuca, onde o resultado foi 2-0 para o Legião. Durante esse torneio, vocês conquistaram esse troféu maravilhoso que está aqui com a gente, vocês disputaram 7 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Não, foram 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O empate foi contra a seleção Sub-23 da Guatemala. Sim. E as 2 derrotas que foi para o Atitaláquia, né, que foi na nossa chave na primeira fase. E a final foi... Que eram os donos da casa, por sinal. Os donos da casa, eram os organizadores, praticamente os organizadores. Então, você considera que foi um ótimo resultado que vocês trouxeram, mas foi uma experiência muito grande para amadurecer os atletas do Legião. Foi uma experiência grande para os jovens atletas que foram, né? E foi uma abertura para o futebol de Brasília no México, porque eu tive a oportunidade de divulgar o futebol de Brasília no México, porque os mexicanos questionavam muito como é que era Brasília, como é que era o futebol aqui, se era igual a Rio, São Paulo. Eu falei que era para ser Rio, São Paulo, se houvesse uma organização maior, da entidade que hoje está passando por uma dificuldade aí referente à mudança de presidente, está em intervenção, né? Mas eu tenho certeza que futuramente o futebol de Brasília vai aparecer para o Brasil, que deveria já estar a nível nacional, né? Devido a desorganizações passadas, que o futebol nosso está passando por essa dificuldade, sem credibilidade, com a federação em intervenção. Isso é ruim para o futebol. Para mim, como um dirigente de futebol, a gente sofre as consequências devido à desorganização da entidade a qual
nós mantemos ela, porque se não for os clubes, não existe federação, né? Mas eu tenho certeza com essa mudança que está para acontecer, o futebol de Brasília vai mudar. A gente teve o privilégio da televisão de Tula falar 1 hora do Legião e falar 1 hora de Brasília. E em Pachuca, a televisão de Pachuca falar 40 minutos ao vivo. Então, para a gente, isso aí foi uma vitória, né? Porque para o México, Brasília ninguém conhece no meio esportivo. E Brasília vai mudar quando o futebol passar a ser desportista e não de interesses pessoais de A ou de B. E eu tenho certeza que quando acontecer essa mudança, Brasília vai mudar para melhor. Então você tem grande esperança no próximo presidente que assumiu o comando da federação? Tenho sim, com certeza. Eu já tenho aí 2 temporadas no futebol profissional e mudou muito, mudou a fórmula. Hoje somos 12 equipes. Foi uma mudança que o ano passado, com aquele tumulto da 2ª divisão, onde o Legião, a gente brigamos para subir, porque era um direito nosso de irregularidade, de clube que colocar jogador irregular. E eu briguei até o fim, porque eu tinha razão, eu tinha prova e mantive. E a gente se juntamos, 11 clubes se juntou para fazer essa mudança. E essa mudança, graças a Deus, o campeonato 2012 terminou com o Ceilândia campeão, né? E a gente alcançou aquilo que a gente queria. Pois então, Cristiano, queria que você comentasse o que você trouxe de experiência pela participação de vocês na Copa do México. Eu trouxe uma grande experiência, porque foi meu primeiro campeonato fora do Brasil. Eu que comecei no Legião, desde a base até chegar no profissional, consegui isso em 2 anos praticamente. E agora essa experiência foi muito boa para mim, porque, cara, eu sempre queria isso na minha vida, era uma experiência nova. Mas para continuar a sequência durante a minha estadia no Legião e continuar aí. Ajudou a crescer muito profissionalmente? Ajudou sim, muita experiência você ganha, apesar da minha pouca idade, ganhei uma experiência enorme lá. Pô, Jefferson, eu gostaria que você me contasse um pouquinho de como foi a experiência de disputar essa Copa no México. Foi uma experiência boa, né, para carreira que está começando agora. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ter sido escolhido, selecionado entre os 19 atletas para disputar esse campeonato. E foi isso, foi experiência para a bagagem da gente, né, que está começando agora. E é só levar como mais, como posso dizer, experiência fora, né, disputar um torneio fora do Brasil. E espero que tenha mais oportunidades, né, que é sempre bom tá jogando e ainda mais fora do país, assim, né. Ajudou a crescer muito profissionalmente? Ajudou profissionalmente, né? Jogando contra alguns países, né? Contra Guatemala, Costa Rica, próprio time dos times do México, né? E também o amistoso que a gente fez contra o Pachuca, que é um grande time. É experiência mesmo para a gente estar começando agora. Fala aí, Pachuca, esse interesse que parece que o Pachuca teve por você, como você vê isso? Bons olhos? Como... Não, eu vejo, é sempre bom, né, saber que tem uma grande equipe, ainda mais fora do Brasil, interessada no seu futebol. É gratificante, eu agradeço, como eu falo, eu agradeço a Deus, né, fiquei sabendo há pouco tempo dessa proposta e graças a Deus joguei bem contra eles, tive a oportunidade de fazer um gol e aí, agora vamos estar nas mãos de Deus, né, Deus é fiel, sabe o que faz e esperar ver o que vai acontecer. Queria agradecer a presença de vocês aqui no estúdio e tem alguma consideração final que vocês gostariam de fazer? Agradecer aqui a Guardian Notícia pela oportunidade que está nos dando de divulgar essa conquista no México, que é uma conquista que é muito importante porque foi uma Copa profissional, organizada pela Federação Mexicana do Departamento Amador, mas só que as equipes eram profissionais, né? E que outros jornais, imprensa falada ou vista, divulgue, procure o Legião, porque eu acho que o Legião foi Brasília na Copa do México. E a imprensa de Brasília, ela se omite muito em divulgar o que é de Brasília. Por isso que o futebol de Brasília é desconhecido lá fora e é desconhecido até no Brasil. O pessoal tem Brasília como uma pequena coisa. O futebol do Brasil é uma coisa pequena e não é. Por falta da própria imprensa local não divulgar o sacrifício,
e a conquista dos clubes de Brasília. A imprensa de Brasília deveria falar mais do futebol de Brasília, desde a base até o profissional, porque aqui em Brasília é o maior celeiro de descobrir garotos. Nós temos vários jogadores hoje revelados em Brasília no mundo do futebol. Então, a única coisa que eu peço é que a imprensa caia na consciência e divulgue mais o esporte local. Esquecer um pouco do esporte de fora de Brasília, porque lá então não dão essa moral para nós o quanto a imprensa daqui dá para eles lá. No momento que a imprensa se conscientizar e divulgar o futebol local, com certeza o futebol de Brasília vai crescer, os empresários vão vir aqui para investir, e com a mudança da federação, Brasília tem que mudar. Ou muda agora ou vai para o fundo do poço. Eu agradeço ao Legião pela oportunidade, né, de ter me subido da base e me colocado no profissional e ter me levado para essa Copa. No mais, só agradecer só. Não, eu só quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tive na minha vida, que foi a primeira experiência internacional, e peço a Deus que abençoe para que esteja mais, e agradecer aos diretores, aos presidentes, o treinador do Legião que me deu a oportunidade de aparecer, e só tenho a agradecer mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima.